O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reuniu com líderes partidários para definir os projetos que devem ser votados em plenário antes do recesso parlamentar. E quem traz os detalhes para a gente é Berenice Leite. Muito boa noite, Berê, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite a todos da bancada. Boa noite a todos da bancada e nossa audiência. Pois é, no dia de hoje, depois de uma semana de recesso parlamentar, praticamente uma semana de folga para os parlamentares, né, em virtude das festas de São João, tivemos também comemorações aí dos Jogos da Copa. Hoje a reunião de líderes tinha o objetivo de definir o que deve ser pautado antes do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho. Havia pelo menos uma perspectiva de votação em relação à regulamentação da inteligência artificial, mas definiram hoje que isso vai ficar só para o segundo semestre. Com relação ao PL da misoginia, que também estava em discussão a possibilidade disso ser votado antes do recesso parlamentar, também deve ficar para o segundo semestre. E por fim também, e não menos importante, nós temos o texto que veio do Executivo, do Palácio do Planalto, em relação ao aumento do teto para os microempreendedores. E eles definiram que isso também vai ficar para o segundo semestre. Então, foi uma semana que eles consideram de esforço concentrado, mas, na verdade, todas essas pautas que seriam uma prioridade devem ficar só, como eu disse, para depois ali, para o início de agosto. Agora, tem um ponto importante que o presidente da Câmara garantiu, Hugo Mota, que vai segurar uma pauta considerada bomba fiscal pelo governo federal. Hugo Mota, em relação à renegociação de dívidas dos produtores rurais que foram afetados pelas crises climáticas. Vocês devem se lembrar que lá no Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve um esforço todo concentrado, votaram até a madrugada para que esse texto chegasse aqui na Câmara, mas isso acabou entrando em conflito com o Ministério da Fazenda. E aí o presidente da Câmara disse hoje aqui em entrevista aos jornalistas que amanhã vai se reunir com a equipe econômica do Ministério da Fazenda, que eles devem apresentar um texto alternativo, porque não concordam com a ajuda que foi aprovada, ajuda financeira, essa renegociação, melhor dizendo, o texto que foi aprovado no Senado. E eles devem apresentar, então, essa alternativa via medida provisória. Então, Hugo Mota, sendo um parceiro de primeira hora do presidente Lula e garantido que vai segurar, então, o texto que veio do Senado. E agora também, né, a gente lembra que no dia de hoje tivemos o lançamento do Plano Safra. Apenas o presidente da Câmara que participou, Paula, o que reflete bem esse relacionamento entre Executivo e Congresso. Mais uma vez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixa de participar desse tipo de agenda. E Hugo Mota, cada vez mais próximo do presidente Lula. Paula. Perfeito, Berê. Agora você nos trouxe, então, as pautas da Câmara dos Deputados. Agora vamos pular para outra casa, vamos para o Senado. Eu sei que a nova líder do governo, a Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco, terminou a primeira reunião aí com o Davi Alcolumbre sem acordos fechados, é isso, Berenice? Hoje se encontraram para tentar selar um acordo, talvez uma aproximação com o presidente Lula e Davi Alcolumbre? Pois é, Paula, a grande preocupação do governo nesse momento são com essas pautas que eles batizaram de bomba, né? Pauta bomba, bomba fiscal, no sentido de inflar ainda mais as contas públicas diante de um governo que gasta mais do que arrecada. E olha que tem arrecadado bastante, né? 1 trilhão só nesses primeiros 6 meses do ano. No entanto, a conta não está fechando e hoje, aliás, nesse momento, né, o Senado Federal está deliberando, está na pauta a PEC 14, que é considerada uma bomba fiscal porque mexe nas regras da aposentadoria de profissionais da saúde, tanto agentes de endemias quanto os agentes de saúde mesmo, né, que fazem aquelas visitas nas casas aí da população. Então, essas regras da aposentadoria, ao que tudo indica, isso deve ser votado como se trata de uma emenda à Constituição, 2 turnos, quórum qualificado. E Alcolumbre hoje teve essa reunião com a líder agora do governo do Senado,
que não conseguiu ter êxito. Ela foi justamente com essa missão, acompanhada inclusive de José Guimarães, que é o ministro nomeado para participar dessa articulação entre governo federal e Congresso, mas não obtiveram êxito em retirar esse item da pauta. Mesmo assim, o Lula ainda mandou um recado, né, dizendo, olha, aquilo que nós fechamos, Alcolumbre, com relação ao acordo orçamentário, não vou mexer nas emendas, tá? Mas isso, pelo jeito, não foi suficiente para convencer o presidente do Senado. Está em votação agora, nesse momento, a PEC 14. Nesse momento, os senadores ainda estão em discussão, ali a palavra está livre para outros assuntos, mas deve ser votado ainda hoje, claro, se tiver quórum. E na semana que vem, Alcolumbre promete acelerar e já colocar em votação o segundo turno dessa questão da PEC 14. A gente vai seguir acompanhando, então, toda essa tramitação, porque o tempo está passando muito rápido e acredito que não teremos muitas pautas ali, tempo para votar tantas pautas que o governo federal, o governo Lula, tem interesse, viu, Paula? Volto com você. Berenice Leite, direto de Brasília. Tempo é relativo, né, Berenice? A gente sabe que quando eles querem, eles avançam, quando eles não querem, eles vão segurando as pautas conforme os seus próprios interesses. Agradeço muito a participação, bom trabalho para você, até uma próxima. Augusto Nunes, vamos lá, tem dois aqui, a Câmara e o Senado. Em relação à Câmara, empurraram tudo para o segundo semestre. Vamos lá. No segundo semestre vigora aquele regime de trabalho deles, que é o quê? É o 007. Tem o 6.1, 5.2. O deles é 0,7. Não trabalho nenhum dia. 0 por 7 é isso. É, 0 por 7. Nenhum dia eles vão trabalhar. Eles estão em campanha. No momento, acabaram aí, já se dedicaram o mês inteiro, eles se dedicaram às festas juninas e à campanha. Agora tem a Copa. Eles também estão ocupados com isso aí. Então, pauta-bomba é tudo que o governo manda. Sim. É desde o arcabouço fiscal, que ninguém sabe, que eu, por exemplo, não entendo, que é até hoje o arcabouço fiscal, que ele é superado desde o primeiro minuto de existência. Então, o governo não tem dinheiro e quando usa, e não para de usar, aliás, usa mal. O Plano Safra não atende, a verba do governo não atende às expectativas dos empresários do agronegócio. A crise continua. O governo não dá dinheiro para o agronegócio porque o Lula acha que o agronegócio é fascista. Agora, dá dinheiro para a agricultura familiar. Os empresários do agronegócio estão cansados de dizer ao governo, e o governo finge que não entende, que é possível, a grande propriedade agrícola convive perfeitamente com o negócio, com a agricultura familiar. Sem problema, eles se entendem. Não precisam de 2 ministérios, nem dessa maluquice de verbas aí, que é sempre além da expectativa para a agricultura familiar e abaixo da expectativa quando se trata do agronegócio que exporta, que alimenta o país, aí, boa parte do mundo. Então, o governo, toda pauta que ele tiver aprovada é pauta-bomba. Isso já não tem dinheiro. É simples, é um pai de família, mãe de família, que seja, que gasta mais do que arrecada. É isso que acontece. O que acontece na casa de quem faz isso, acontece no país com um governo que age assim. E está aí o Haddad dizendo que não taxou, já em campanha, não taxou muito, a carga tributária não é alta e o governo fez um trabalho social admirável. Ele vai ver nas urnas o que o povo peça. O Piotr, o Augusto já resumiu bem o que vai acontecer na Câmara dos Deputados nas próximas 2 semanas, porque até o recesso, em tese, são 2 semanas pela frente. Regime 7x0. Agora, no Senado tem essa PEC 14, chamada de pauta-bomba, que é para criar uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, que
poderia aí ter um aumento em 10 anos de 27 bilhões de reais no regime previdenciário, que a gente sabe no Brasil que é deficitário. Fizemos uma reforma da Previdência lá em 2019, que praticamente gastamos tudo na pandemia, por necessidade, claro, Sim, claro. mas teremos de novamente rever essa situação da Previdência no Brasil muito em breve. Essa aposentadoria especial o governo é contra porque a ideia não foi dele, porque o governo está fazendo oferecendo uma série de benesses para um monte de gente, gastando mais do que arrecada, gastando muito mais, gerando um gasto que não tem nesse momento. O judiciário deliberando a favor dele próprio. Exatamente, então quer dizer, não foi ideia dele, só por isso. Agora, chamar de pauta-bomba ajuda ao setor agropecuário, ao agronegócio brasileiro, é de uma falta de vergonha imensa. O agronegócio brasileiro, a maioria está endividada e com problemas. Aliás, nós tivemos um recorde de recuperação judicial no setor agropecuário, porque o Brasil convive hoje com juros próximos de 15%, juros básicos da economia, o juro real é muito maior, nós estamos falando de 30%, 40%. Esses dias eu vi um empresário dizendo assim, se você tiver tudo certinho, muito bonitinho, chegar penteadinho no banco, você consegue 33% de juros ao ano. Ou seja, quem convive com isso, com 33%? Ninguém consegue. Imagina só, você vai ser taxado em 33% com juros. Mais que isso, a diplomacia errática do governo. Esses juros altos é por culpa do governo, tá? Se o governo gastasse menos do que arrecada, você já teria esses juros lá embaixo. Isso gera inflação, o Banco Central tem que manter os juros altos. A diplomacia errática do governo, que gera problemas, por exemplo, no Brasil conseguir insumos lá fora para o seu agronegócio. Fica mais caro, mais difícil, mais escasso. Aí tem a legislação ambiental brasileira, que é um horror, que não permite que você consiga aqui extrair aqui potássio, por exemplo, que é extremamente importante para você fazer fertilizante. E, por último, parceiro do governo Lula, o Supremo Tribunal Federal, que gerou um ambiente de medo e de insegurança jurídica que faz o produtor rural cada vez recuar mais. E tem outro problema, né? O governo fala de plano safra e não oferece seguro rural. Num país com a extensão como nós temos, se oferecesse o seguro rural, o valor do seguro ia ficar mais baixo e ninguém ia ter problema. Porque o grande produtor não precisa, ele vai lá e se financia no banco. Agora, desde que a safra esteja segurada. Para estar segurado, o governo precisa incentivar o seguro. O governo não faz nada disso. Esse é o governo Lula.